Olá meus amigos, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Desta vez é um manifesto, mais um manifesto de indignação com relação ao assassinato brutal e covarde daquele cidadão negro de 40 anos lá em Porto Alegre. Jovem ainda, teve a sua vida ceifada pela fúria desmedida de dois seres inomináveis por motivo torpe, de forma incontida, enfim. E ainda com a supervisão, digamos assim, da fiscal de caixa da loja do Carrefour, que ficou o tempo todo ali no entorno sem impedi-los de cometer tamanha atrocidade. Eu digo e repito, aquilo poderia ter sido evitado, aquela atrocidade, aquele massacre poderia ter sido evitado, desde que as pessoas que estavam assistindo de longe ou de perto tomassem uma providência, interferissem com veemência, interferissem com coragem, com determinação, mas todo mundo ficou de longe, uns filmando, outros assistindo. Não adianta ficar falando: ai meu Deus, ó que coisa horrível, tem que interferir, tem que ter atitude, tem que ter ação, não pode ser covarde. Então, dito isso, eu vou citar mais dois exemplos de intervenções que eu fiz em situações semelhantes. Certa vez, por ocasião da comemoração do Dia do Soldado, aqui em Curitiba, no aeroporto do Bacaxeri, do lado de fora do aeroporto, tinha um morador de rua, um andarilho, tentando entrar porque tinha que pagar ingresso quem quisesse participar da festa, mas na realidade de fora dava para ver, porque ia ter o Esquadrão da Fumaça se exibindo. E ele estava tentando entrar, e daí a polícia tinha 4 policiais tentando contê-lo, mas com violência, jogava o cara no chão, enfim. E tinha uma almofadinha, não vou esquecer essa cena nunca, uma almofadinha, um senhor aparentando uns 50, 60 anos, alto, bem vestido, com um pullover enrolado no pescoço, assim, e circulando no entorno e incentivando a polícia: é isso mesmo, tem que bater mesmo nesses vagabundos, não sei o que. Eu achei horrível aquilo. Eu fui lá e disse exatamente o contrário para os policiais. Eu disse que era descabida a atitude deles, a violência que eles estavam usando. Se aquele cidadão estava importunando, primeiro que ele estava em minoria, era só 1 contra 4. O que eles deveriam fazer, se fosse caso de detenção, que fizesse a coisa certa, imobilizasse, algemasse e levasse, mas não era o caso. Era só conversar com ele, se ele insistisse, botava dentro da viatura e levava para dar uma volta. É assim que eles fazem, de forma, digamos, pedagógica, para dar uma volta e solta lá na esquina e pronto. E dá uma advertência, uma admoestação e pronto. E numa outra situação, eu estava na missa aqui em Curitiba também, dentro da Igreja do Carmo, num domingo pela manhã, e daí um cidadão pediu a palavra no final da missa, até porque foi dada a palavra a quem quisesse. Ele foi lá, pegou o microfone e, em tom de desespero, ele disse que tinha 3 filhos menores e que precisava de ajuda da comunidade, das pessoas, que estava desempregado há mais de 1 ano. E daí, de repente, eu olhei do lado, as pessoas, a maioria estava saindo, a missa tinha acabado. E daí eu fiquei para ver no que ia dar aquilo. Daí eu vi 2 seguranças, um correndo de cada lado da igreja, foram lá, contiveram o cidadão, tomaram o microfone dele de forma violenta e arbitrária e desmedida, desnecessária, levaram ele para a sacristia e chamaram a polícia. E a polícia veio rapidinho, não demorou 3 minutos, estava lá a polícia. Entraram na sacristia, daí eu entrei atrás. Daí quando eu cheguei lá já tinham algemado o cidadão, que não tinha cometido crime algum, ele estava em situação de desespero. Aí eu intimei os policiais, 2, para que tirassem as algemas dele. Eu não conhecia a pessoa.
Mas mesmo assim eu achei desmedida. Falei, ele não cometeu crime algum, tira essa algema. E aí eles pediram para que eu me identificasse. Eu disse, eu sou morador aqui do bairro, frequentador da igreja. Porque aí eu falei, mas você é parente dele, amigo, conhece? Eu falei, não conheço, não sou parente nem amigo, mas o que vocês estão fazendo está fora da realidade. Aí o policial falou, você se responsabiliza por ele? Eu falei, eu me responsabilizo sim por ele. Aí tiraram as algemas e foram embora. Aí nisso veio uma freira que participava lá das atividades religiosas, que tinha reservado 2 cestas básicas. Eu falei para o cidadão que eu ia dar uma cesta básica para ele. Aí a freira também se comoveu e disse que tinha 2 cestas básicas que tinham sobrado, reservado para outras pessoas cadastradas. Ela disponibilizou as 2 cestas básicas para ele. Aí eu pus no meu carro, eu peguei o cidadão, pus no meu carro, fui até a minha casa, esvaziei a minha despensa, botei tudo em sacolas e caixas e levei tudo para ele. Ele morava na Vila Zumbi, uma favela aqui na saída para São Paulo. Aí ele disse que eu não deveria entrar com o carro lá na favela, que era perigoso, mas na beira da rodovia, da BR-116, ele chamou familiares e amigos e vieram lá e carregaram as cestas básicas que nós demos para eles. É esse tipo de atitude que as pessoas devem ter quando vê uma situação de desespero contra uma pessoa em dificuldade ou que esteja em minoria, e não ficar de forma covarde, se omitindo, até porque omissão, quem assiste a um crime e se omite, está cometendo crime de cumplicidade. E nós, seres humanos, nós devemos ser solidários com as pessoas, com o sofrimento alheio, com a dificuldade alheia, e não cruzar os braços e no máximo filmar o que está acontecendo. Então esse é o meu recado de hoje. Como eu digo sempre, como eu aprendi com o meu ex-patrão Edmundo Coleto, a palavra comove, o exemplo arrasta. Como vocês podem ver, eu tenho exemplos para dar. Dentro das minhas limitações, com todos os meus defeitos e dificuldades, eu ainda assim tenho algum exemplo para dar. Espero que vocês sigam, tá certo? Eu não quero ver mais nenhuma notícia enquanto eu viver nos próximos 100 anos de gente sendo massacrada, gente sendo espancada até a morte. Não tem cabimento isso. Isso é coisa de troglodita, de seres pré-históricos, de seres medievais. Isso não pode acontecer mais, tá certo? Luiz Horácio, escritor e poeta. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, compartilhe o meu canal, inscreva-se, não custa nada, ative o sininho e seja solidário e generoso sempre, e jamais omisso e covarde. Um grande abraço, até mais.